Fazer parte da escolta não era uma tarefa fácil. Se as obras de arte fossem bombardeadas, o pessoal da escolta seria responsabilizado. Mas como evitar um bombardeio? Era impossível. No fim das contas, meu pai não foi ferido. Ele teve sorte, por ele e pelas relíquias. A evacuação foi uma tarefa de Hércules. Por mais de 5 anos, o Tesouro Nacional circulou por metade do território chinês o tempo todo fugindo dos japoneses. No entanto, segundo os funcionários do museu, nenhuma peça se perdeu ou foi danificada. Foi uma realização notável, quase um milagre. A guerra com o Japão terminou em 1945. A China e seus aliados se saíram vitoriosos. O território de Manchukuo foi devolvido à China e Puyi ficou novamente sem seu país. Ele começou seus 15 anos de prisão, cumprindo pena primeiro na Rússia e depois na China. A derrota do Japão significou que os tesouros poderiam ser retirados do esconderijo. Mas a contínua guerra civil na China significava que seria preciso mais 4 anos e a vitória do comunismo antes que elas pudessem voltar para Pequim. Algumas peças nunca voltaram para Pequim. De todos os engradados que saíram do palácio, 1/4 deles desapareceu, mas não foi perdido nem destruído, e sim levado para Taiwan, quando o Partido Nacionalista bateu em retirada. Atualmente, as relíquias ainda estão guardadas numa extensão do palácio do outro lado do Estreito de Taiwan. Embora Chiang Kai-shek tenha levado algumas das relíquias culturais para Taiwan, o novo governo estava determinado a restaurar o museu e fazer dele o maior local de exposição de tesouros de arte na China. A vitória comunista em 1949 inaugurou um período de mudanças na China e a sorte do Museu do Palácio mudou. Com os artefatos em segurança, havia chegado a hora de salvar as construções. Em 1949, a Cidade Proibida estava em péssimo estado. Será que o tempo e o abandono levariam à sua destruição? Você quer dar sua opinião sobre os incríveis no Nat Geo? A Cidade Proibida ficara de pé por 500 anos. Lar de 24 imperadores, foi o monumento mais glorioso da China. Entretanto, 50 anos de guerras e abandono tiveram seus efeitos sobre ela. Em 1950, o mato crescia nos pátios, os telhados estavam cedendo, as edificações estavam caindo aos pedaços. Em certos lugares, as pilhas de entulhos chegavam a ser tão altas que chegavam na altura dos muros do palácio. Não mais venerado como o majestoso palácio, o povo local o batizou de o Templo Dilapidado. As pilhas de lixo se assemelhavam a montanhas. Eram tão altas que o povo podia andar sobre elas e chegar ao topo do muro do palácio. Muitas áreas encontravam-se em ruínas. A terra formava montes ao lado dos muros do palácio. Muitas estruturas haviam ruído. Em 1954, o presidente Mao Tse-tung visitou a Cidade Proibida. Ele escalou o muro para dar uma olhada em volta. Ele deve ter gostado do que viu, porque retornou nos dias seguintes. O ritmo das restaurações aumentou. Havia muito o que fazer. No início, só foi possível fazer os reparos mais urgentes. O slogan diário era 1001 coisas esperam para serem feitas. Embora houvesse muitos itens na ordem do dia do governo, os reparos da Cidade Proibida foram mantidos como prioridade.
Em 1956, os transeuntes perceberam que um dos prédios mais visíveis na Cidade Proibida havia desaparecido. Uma nova crise começou a se desenvolver. A torre de vigia noroeste estava coberta por vigas de madeira. Correram boatos de que estava tão destruída que não seria possível restaurá-la. Embora não dessemos ouvidos aos boatos, antes de o projeto começar, explicamos para os trabalhadores no que eles deveriam prestar mais atenção. Por que havíamos colocado tábuas para cobrir a torre de observação para protegê-la do vento e da chuva? A Torre Noroeste é um dos edifícios mais complexos de toda a Cidade Proibida. É uma estrutura de pouco valor histórico, porém, como está situada na muralha, é uma das mais visíveis. Sua restauração serviu para testar a perícia dos construtores modernos. Mas o mesmo aconteceu com sua criação. Diz a lenda que o deus chinês dos carpinteiros teve que intervir na sua construção. No início dos anos 60, a Cidade Proibida começou a recuperar sua antiga aparência. Nesta época aconteceu um evento extraordinário. 2 velhos inimigos se encontraram novamente. Um deles era o ex-imperador Puyi, o outro, Lu Zonlin, o comandante que havia expulsado Puyi do palácio em 1924. Logo depois do encontro, Puyi visitou a Cidade Proibida pela primeira vez depois de 40 anos. Foi um retorno comovente. Ele conta em sua autobiografia. Para minha surpresa, a imagem dilapidada da época em que deixei o Palácio Imperial não existia mais. Tudo tinha aparência de novo. No Jardim Imperial, vi crianças brincando sob o sol, pessoas idosas nas casas de chás. O Palácio Imperial ganhou vida nova. Agora, 40 anos depois da última visita de Puyi, a Cidade Proibida entrou no século XXI. Em 2004, quase 600 anos depois do início de sua construção, um novo e enorme projeto está em andamento. Foi reunido um exército de trabalhadores para sua realização. Embora o número não chegasse ao 1 milhão de trabalhadores que originalmente construíram a Cidade Proibida, eles estavam armados com as mais modernas ferramentas. Assim mesmo, o cronograma foi mais demorado do que a construção original da cidade. O trabalho de reparos foi programado para durar 19 anos e custou quase 250 milhões de dólares. As antigas técnicas e a tecnologia moderna foram reunidas para a restauração completa do palácio. A primeira fase está a pleno vapor para terminar a tempo para os Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. Até lá, os principais edifícios estarão novos em folha. A meta é restaurar o resto até 2020, ano do aniversário de 600 anos da conclusão da construção da Cidade Proibida. Quando reparos tiverem acabado, o palácio estará igual ao que era nos anos dourados da China Imperial. A restauração levou a algumas descobertas incríveis. Quando os operários estavam desmontando o telhado do portão da Promoção da Virtude, descobriram uma caixa de metal escondida no meio da saliência do telhado. A caixa foi levada para ser analisada. Em seu interior foram encontradas 24 moedas douradas, cada uma com a inscrição "Tudo existe em paz". Também foram encontradas 5 fios de seda de cores diferentes, 5 tipos de substâncias medicinais tradicionais, 5 tipos de fragrâncias aromáticas, 5 lingotes de metal em forma de sapato e 5 pedras preciosas coloridas.
Conjuntos de 5 sugerem a teoria chinesa dos 5 elementos. Os peritos continuam a pesquisa para decifrar o enigma do caixa de tesouros. Eles tiveram uma surpresa maior ainda quando desmontaram o enfeite no telhado de um templo taoísta. Espera aí. Tem algumas palavras tibetanas escritas nele. Não toque, não tire do lugar. Eu vou dar um telefonema. Não encosta em nada, não. O mistério aumentou mais com as surpresas que se seguiram. 1, 2, levanta. Isso. Tem mais. Uau. Puxa, quantos? Olha Pode só, levantar. tem vários. Vamos lá. Leva Olha. pra lá. Coloca no chão, vai. Põe no chão. Olha lá embaixo, olha. Isso. Assim. A primeira surpresa foi a descoberta de 3.000 pergaminhos com escrituras budistas escondidas no nicho. A segunda surpresa é que os textos budistas estavam escondidos no ornamento do telhado de um templo taoísta. E a terceira surpresa era que os textos budistas foram escritos em tibetano e não em chinês. Os textos budistas foram encontrados em 3 áreas do telhado. É uma descoberta inédita e um mistério que assombra os peritos. Todos os textos são escrituras budistas. Mas o templo é taoísta. Como é que tem escrituras budistas escondidas nele? Talvez por causa dos preceitos chineses de combinar as 3 principais religiões. Todos os textos encontrados eram budistas. O enigma é: por que foram colocados no telhado de um templo taoísta? O ressurgimento do budismo tibetano durante a última dinastia pode ter tido alguma coisa a ver com isso. A partir do século XVII, o estilo tibetano de budismo tornou-se a religião oficial do país. A colocação de textos tibetanos sobre o teto dos devotos taoístas pode ter sido ordenada pelo próprio imperador. A restauração do ornamento do telhado demorou 1 ano. Quando ele foi novamente instalado no telhado, os manuscritos budistas também foram colocados de volta. 2 princípios fundamentais orientam a restauração da Cidade Proibida: respeito pela história e fidelidade ao original. Mesmo depois de 600 anos, o palácio continua a surpreender. Ninguém sabe que outros segredos poderão ser descobertos. Devolver ao palácio seu estado original exige a reposição de ouro novo e a utilização de antigas técnicas. Quando a restauração estiver completa, a Cidade Proibida vai brilhar como ouro. Folhas de ouro são aplicadas generosamente para enfeitar as superfícies por dentro e por fora. As folhas de ouro usadas nesta etapa do projeto de restauração foram produzidas pela Nanjing Gold Foil Factory, que possui uma história de centenas de anos. As barras de ouro são surradas mais de 20.000 vezes para produzir as folhas. Estas folhas são mais finas do que asas de borboleta, suaves como seda e tão leves quanto penas de ganso. A folha se compara a 1/500 avos do diâmetro de um fio de cabelo. Foram encomendadas 10 milhões de folhas de ouro para o projeto de reparos, deixando a cidade dourada por dentro e por fora.
técnicas e materiais tradicionais são usados para manter a aparência original das construções na Cidade Proibida. Os pilares de madeira precisam receber um tratamento com uma pasta que ajuda na conservação. Esta pasta tradicional é uma combinação de sangue de porco, farinha de trigo e óleo de peroba. Apenas algumas pessoas sabem como fazê-la. A receita é centenária e foi passada oralmente de geração a geração. A fórmula é mantida em segredo absoluto. O sangue de porco não é o único ingrediente estranho. Na pasta também vai fibra de planta para evitar que ela rache. No caso de áreas maiores, como portões, são aplicadas no mínimo 6 camadas de pasta e 2 camadas de fibra. As técnicas utilizadas nos reparos da Cidade Proibida perpetuam a história da arquitetura chinesa tradicional, uma história que remonta a centenas de anos. Ouro novo e técnicas antigas se combinam para fazer o palácio reluzir. A estrutura que mais usa ouro na Cidade Proibida é o Salão da Suprema Harmonia. Nos pilares, nas paredes e no teto. Os blocos usados para ladrilhar o piso são chamados de tijolos dourados, mas eles não têm nenhuma relação com o metal precioso. Os blocos no piso do Salão da Suprema Harmonia são centenários, mas, mesmo após tantos anos, eles continuam reluzindo como novos. Esses tijolos dourados são exclusividade da Cidade Proibida. Não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. São originários da Fábrica Imperial de Tijolo, nas imediações de Nanjing. Foram usadas técnicas especiais para fabricá-los. O processo é elaborado e extremamente demorado. A terra de boa qualidade é misturada com água e filtrada várias vezes. Depois fica exposta a céu aberto durante 1 ano para perder as propriedades de terra. Depois que os tijolos são confeccionados, eles são deixados para secar na sombra por 7 meses. Finalmente, os tijolos são queimados no forno de olaria durante 2 meses. Cada fornada consome 50 toneladas de combustível. O processo completo de produção dos tijolos dourados demora 2 anos. Por que eles receberam o nome de tijolos dourados se são feitos de barro? Uma explicação é que a produção deles era tão cara que eles valiam tanto quanto o ouro. Os tijolos dourados que ladrilham o interior do salão resistiram ao teste do tempo. Mesmo após centenas de anos, eles estão em tão bom estado que não precisam ser substituídos. Os tijolos nos pátios não tiveram tanta sorte. Alguns blocos estão em péssimo estado. Há muito que substituir, considerando que são 20 milhões de blocos. Técnicas antigas são usadas na restauração, mas o trabalho não estaria completo sem a introdução de modernas tecnologias. As novas técnicas são de responsabilidade de uma equipe internacional, com o objetivo de proteger os tesouros do palácio para as futuras gerações. A moderna tecnologia tem um papel a desempenhar na restauração da Cidade Proibida. Peritos estrangeiros também têm um papel a cumprir. É um projeto grande que requer muitas habilidades diferentes. Peritos do Ministério do Patrimônio Cultural da Itália se encontram no Salão da Suprema Harmonia para ajudar na restauração das paredes. Eles empregam uma técnica usada na Itália para restaurar os valiosos afrescos de Leonardo da Vinci. Aplica-se resina nas paredes para estabilizar a estrutura. Além de peritos italianos, especialistas dos Estados Unidos, Japão e de Hong Kong também colaboraram num esforço global. A conservação do Palácio Imperial não é uma tarefa apenas para os funcionários do museu. Não é um dever exclusivo do povo chinês, mas de todos os habitantes do planeta. A colaboração internacional torna-se evidente em um dos locais mais secretos da Cidade Proibida. Não é sempre que um imperador se aposenta.
mas um dos maiores imperadores da China fez exatamente isso. Em 1795, após 59 anos governando, ele entregou o poder ao filho, mas ficou com o palácio mais suntuoso da cidade, a pousada da aposentadoria. Ela nunca havia sido aberta ao público. Hoje em dia, um grupo de peritos internacionais tenta reverter os anos de abandono para trazê-la de volta à sua magnificência. As pinturas no teto são um desafio em particular. É um raro exemplo de fusão dos estilos de pintura orientais e ocidentais. E é preciso uma colaboração dos dois mundos para restaurá-las. Nem a fresco e nem mural. Elas são pintadas em tecido. A retirada é o primeiro desafio. Bom trabalho, pessoal. A limpeza, o segundo. Embora tenha que ser colada no teto, a pintura é tão valiosa quanto um quadro de 200 anos pendurado na parede. A restauração passa por 100 etapas. Para finalizar o trabalho, eles precisam encontrar papel de fundo produzido do mesmo modo como era feito há 200 anos. Mas onde seria possível encontrá-lo? Os peritos americanos sugeriram o uso de papel da Coreia do Sul, mas os curadores do museu rejeitaram a ideia, insistindo que eles deveriam encontrar papel chinês. O trabalho na pintura continuou enquanto eles procuravam pelo papel adequado. 7 peritos em restauração trabalharam na pintura. O trabalho estava ótimo, mas não é possível pendurá-lo de volta até que o papel certo seja encontrado. Demorou mais de 1 ano para restaurar a pintura e achar um fornecedor para encontrar o papel. Finalmente, eles o encontraram, num vilarejo da China. A perseverança rende bons frutos. Não são apenas os edifícios que estão sendo rapidamente restaurados. Tarefas importantes também estão sendo realizadas no interior dos palácios. Mais tesouros estão sendo retirados dos cofres e expostos ao público. E a coleção ganhou novos objetos. Atualmente, o Museu do Palácio possui uma coleção de 1,5 milhão de artefatos. De vez em quando, eles viram matéria de noticiário. O Museu do Palácio adquiriu outro artefato chinês que quebrou um novo recorde no leilão. Chegou ao preço de $2.200.000. A coleção continua aumentando conforme o governo chinês e compradores particulares patriotas readquirem tesouros que haviam desaparecido da cidade proibida. Em 2004, começou o projeto de catalogar a coleção. Esse trabalho vai demorar 7 anos. Todas as relíquias culturais, incluindo coleções de arte, utensílios da corte e documentos históricos, foram separados e catalogados usando as mais avançadas tecnologias de informação. Esses tesouros representam a essência de milhares de anos de arte chinesa. Por muito tempo escondidos do olhar dos simples mortais, agora eles estão sendo revelados. Assim como o próprio palácio, eles não são mais proibidos. A Cidade Proibida é o mais bem preservado complexo de palácios da China e a maior estrutura palaciana antiga do mundo. Foi construída por um imperador egoísta para humilhar e intimidar todos que a vissem. Quase 600 anos depois, ela continua a provocar admiração. Mas agora, ela atrai visitantes do mundo todo. Versão brasileira, Centauro.